Olá, apaixonados por aviação, bem-vindos ao canal Vigás. Não esqueça de se inscrever no canal e nos deixar o seu like. Olá, queridos amigos, mais uma semana começando, mais notícias aeronáuticas, tudo que a gente gosta, né? A gente adora falar de aviões e é por isso que estamos aqui e muito obrigado desde já pela presença de todos vocês. Nós já falamos aqui outras vezes, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você vê, nem sempre as notícias são dadas de acordo com elas realmente são, por isso hoje nós vamos tirar uma dúvida. Alguns amigos nos perguntaram, escute, é verdade mesmo que os fuzileiros navais dos Estados Unidos estão doidinhos pelo KC-390, que eles querem o KC-390, que não vem a hora do KC-390 começar a voar lá com eles? Não é bem isso, e nós vamos então te explicar, nós vamos então te dar uma luz sobre isso, nós vamos falar do que se trata, como que esse assunto apareceu e por que apareceu. Mas antes disso, claro, vocês já sabem, vamos primeiro às notícias de hoje. Sabem o Gripen que tem aquela bandeira estilizada na deriva, né? A bandeira do Brasil estilizada. Pois é, ele fica na Embraer e é um avião de testes. Ele está aqui para passar por diversos testes. Como o Gripen é um avião novo, tem muita coisa ainda que precisa ser testada. Tem coisas que ainda não se sabe se vão funcionar bem ou não. Ele veio lá da Suécia, onde é frio pra chuchu, e ele foi feito pelos suecos. Então lá tá tudo bem para ele se dá bem lá naquele clima gelado. Mas e aí, e se colocar o avião num clima quente, mas bem quente, e ainda por cima, além de quente, úmido? Será que vai funcionar tudo igualzinho? Será que não vai dar nenhuma zica? Será que dá para usar o Gripen em condições extremas de calor e umidade? Bom, para saber, a Embraer e a Saab levaram o Gripen da bandeira até o Pará. Ele voou em Belém e em Salinópolis e voou em condições de altíssima temperatura e umidade para ver se os equipamentos seriam resfriados adequadamente, se iam continuar funcionando mesmo submetidos a essas condições. Além de todos os testes, o avião também foi testado em velocidade supersônica em altitudes mais baixas e o resultado foi o seguinte. Você tá sentado aí? Tá bom, eu vou te falar então qual foi o resultado. O resultado foi que o Gripen matou a pau, nem reclamou. É calor, frio, não interessa. Manda mais que isso aí é pouco. Baita avião. A Boeing fez uma doação de R$1 milhão aproximadamente ao Rio Grande do Sul. Na verdade foram $200 mil, o que aí dá um pouco mais de 1 milhão no câmbio de hoje. E a United Airlines, a companhia aérea norte-americana, também vai mandar mais $50 mil. Claro que a gente agradece, muito obrigado a Boeing, obrigado a United Airlines e torcemos para que mais dinheiro venha, porque a reconstrução do estado vai ser um saco sem fundo de dinheiro, cerca de R$100 bilhões segundo algumas estimativas. Nós aqui no canal também estamos ajudando, né? Estamos fazendo o que podemos, não podemos muito, mas o que podemos ajudamos e é de boa vontade. Por exemplo, o amigo Antenor Correia Lima, ele mandou mais R$300 lá para o Rio Grande do Sul. Aí, Antenor, valeu! A gente aqui vive falando que tecnologia é o único caminho para se manter ativo e vivo no mundo de hoje. Os militares já sabem muito bem disso e perceberam mais ainda após o início do conflito lá na Europa. Pois bem, drones aos montes. Tem que investir no desenvolvimento de drones, tem que estudar novos drones, novas capacidades para essas aeronaves não tripuladas. Na Europa, claro, eles estão sempre anos-luz à frente, eles estão sempre pensando 20, 30 anos à frente. E lá, a França, a Alemanha, a Itália e a Espanha encarregaram a Airbus de desenvolver o Eurodrone. O projeto já entrou numa nova fase e ele está empolgando o pessoal da Airbus.
Trata-se de uma aeronave de grande porte e que tem funções básicas de drone, as funções que hoje são dadas aos drones. Claro que já tem gente pensando em funções mais avançadas, mesmo porque, como a gente sempre diz, para todo veneno existe um remédio. Por isso, novos equipamentos, novos drones, novas aeronaves dessa categoria têm que ser pesquisadas, já estão sendo pesquisadas, capazes de enfrentar esse mundo altamente tecnológico que já está aí. Amigos, não esqueçam do like, tá bom? E vamos em frente. Os amigos devem lembrar, já mais de uma vez falamos aqui sobre a possibilidade de o nosso KC-390 ser escolhido pela Força Aérea dos Estados Unidos, a USAF. E se bem me lembro, vários comentários foram até bem negativos aqui no canal, dizendo que os Estados Unidos não precisam do avião brasileiro, que eles têm os seus próprios equipamentos. Por exemplo, veja só o C-5 Galaxy, eu lembro que alguém comentou isso, um avião gigante, também produzem o C-130J, o melhor dos Hércules, e é deles, para que eles iriam querer um avião brasileiro, logo brasileiro? Bom, esses comentários vêm, claro, de quem não manja nada, e geralmente quem não manja nada é que faz questão de comentar para mostrar para todo mundo que não manja nada. Mas eles nem ficam com vergonha, por incrível que pareça. Mas vamos lá, vamos contextualizar. A Força Aérea dos Estados Unidos, e não os fuzileiros navais, a Força Aérea dos Estados Unidos chegou à conclusão de que certas operações em ambiente hostil precisam de um avião de transporte tático e reabastecedor que seja ágil, rápido, que possa entrar e sair da área de ação com a maior agilidade possível e que disponha de recursos para suprir as forças em ação. E nem precisaram pensar muito para perceber que o único avião disponível por lá para esse tipo de trabalho é o C-130 Hércules da versão J. O melhor e mais desenvolvido de todos os Hércules, muito mais capaz do que todos os outros, com mais recursos técnicos e tecnológicos. E esse projeto aí, esse programa, eles chamam de programa Agile Tanker. Mas também não precisaram pensar muito para perceber que, apesar de ser muito bom e sofisticado, o C-130 Hércules é insuficiente para as necessidades de emprego rápido que a USAF está exigindo e que os cenários atuais exigem. E aí o pessoal da USAF perguntou: ok, mas se o Hércules não serve, então qual avião pode nos servir? Espelho, espelho meu, tem avião melhor que o Hércules por aí? Bom, a resposta todos nós sabemos, e eles também sabem porque já conhecem o avião, o brasileiro KC-390. Eles sabem que ele é melhor, aliás, ele é bem melhor, e vai além, faz coisas que o Hércules nem sonha. Ele é mais rápido, voa mais alto, leva mais carga, usa menos gente para operar, voa mais longe e ainda por cima ele custa menos e tem só 2 motores, enquanto o Hércules tem 4 para serem mantidos. O que tem isso a ver? Na hora da manutenção, pense, 4 motores são 4 para dar problema, 4 para terem que ser revisados, 4 para precisarem de peças, enquanto o avião brasileiro tem apenas 2. No caso do Hércules, além de ele ser um turbo-hélice, ele usa os motores Rolls-Royce GMA 2100 D3. Ainda por cima ele tem 6 pás de hélice em cada motor. E pá de hélice também é um problema. Uma pedra numa pá de hélice tem que trocar a pá da hélice. Ele tem 24 pás de hélice no avião. Bom, já o avião brasileiro usa os mesmos motores do A320 da Airbus. Pois é um motor de avião comercial. Pois então, o único avião atualmente que se encaixa nos requisitos da Força Aérea dos Estados Unidos para o tipo específico de missão para o qual eles precisam de uma aeronave é o KC-390, mas só tem um porém, e esse porém é o Buy America Act. É uma lei americana que diz que, no caso de compras efetuadas por órgãos públicos, e a Força Aérea é um órgão público, mais de 50% dos componentes
tem que ser de origem norte-americana, tem que ser feitos lá nos Estados Unidos. Essa lei vale para aquisições do poder público, como eu disse. Boa parte do produto tem que ser made in USA. Entendeu agora por que os Super Tucano tinham que ser montados lá nos Estados Unidos? Porque senão eles não poderiam ser vendidos por lá. E o mesmo vai ocorrer com o KC-390 caso ele seja escolhido pela Força Aérea Americana, e tem tudo para ser escolhido para ser o Agile Tanker que eles precisam. Os amigos aqui do canal devem lembrar que a Embraer, que não é boba nem nada, fechou um acordo com a L3 Harris em setembro de 2022 lá nos Estados Unidos para que ela possa desenvolver sistemas de acordo com as normas da USAF para equipar o KC-390. Esses equipamentos seriam então norte-americanos, e nesse caso aí o nosso avião, o avião Brazuca, se encaixa no Buy American Act. Ele poderia ser escolhido pela USAF sem problemas. Mas além da USAF, tem mais gente lá nos Estados Unidos de olho no nosso avião. Para falar a verdade, tem mais uma pessoa de olho no nosso avião. Além da Força Aérea dos Estados Unidos, uma outra pessoa lá identificou a possibilidade de utilizar o KC-390 em substituição ao C-130J Hércules. Quem identificou essa possibilidade foi o coronel da reserva do US Marine Corps, o coronel Albert Carpenter. Ele escreveu esse artigo aí que você está vendo, o novo reabastecedor tático / aeronave de transporte que o Corpo de Fuzileiros Navais precisa. Vejam bem, não foi o Corpo de Fuzileiros Navais que disse que precisa do KC-390. Quem disse foi o coronel Albert Carpenter. Ele já está na reserva e ele escreveu um artigo para o US Naval Institute, esse portal que vocês veem aí, onde ele comenta que o KC-390 seria a aeronave ideal. Bom, o que ele fala aí? Que ele diz que a aeronave de asa fixa de transporte preferida do Marine Corps é o C-130J. Na sequência, ele identifica que o Marine Corps possui 3 esquadrões equipados com 17 aeronaves e que até 2026-2027 outros 2 esquadrões também estarão completos. E ele segue no seu artigo dizendo: mas comparado com outras aeronaves de transporte e reabastecimento tático, o Super Hércules é lento e de pernas curtas. Ele quis falar aí do alcance, e tem capacidade de cargas pequenas para os desafios que o Marine Corps espera enfrentar no futuro. Na sequência do artigo, o coronel Albert Carpenter ele apresenta a melhor opção, na opinião dele, para o Marine Corps. Veja aí, ele sugere o KC-390 e ainda fala sobre os países que já escolheram o KC-390 e sobre outros detalhes da aeronave. Para ilustrar o que ele propõe, o coronel Carpenter apresenta essa tabela aí, vejam só, comparando 4 aviões de transporte que estariam disponíveis: o C-130J, o C-27J Spartan, o C-295 e o KC-390. O Spartan e o C-295 não se enquadrariam na necessidade do US Marine Corps. Eles são pequenos demais para o que eles precisam. Por isso a comparação mesmo tem que ser entre os aviões grandes, o C-130J e o KC-390. Então apreciem aí a tabela apresentada pelo coronel Carpenter, onde ele coloca os detalhes dos aviões. Eu vou tirar aqui do meio os 2 que não contam e deixar só o C-130 e o KC-390 para vocês perceberem aí as diferenças entre eles. Diferentemente da Força Aérea, da USAF, os fuzileiros navais não colocaram prioridade num avião de transporte e reabastecimento. Eles estão sim interessados em modernizar as suas aeronaves até 2027, mas não colocaram o avião de transporte nessa lista aí das prioridades. Eles estão focados em helicópteros e drones. E talvez por isso o coronel Carpenter escreveu esse artigo aí para propor que o Marine Corps pense em um avião melhor do que o C-130J, que segundo ele é o preferido
pelos fuzileiros navais norte-americanos. As chances do KC-390 são maiores ou são grandes na USAF, por conta do programa Agile Tanker. Com os fuzileiros navais é outra história. É só especulação do Coronel Carpenter, ele acha que é o melhor avião e ele escreveu esse artigo aí. Cá entre nós também achamos que é o melhor, né? Mas se der certo, se o KC-390 for escolhido pela USAF, muito provavelmente ele terá que ser montado nos Estados Unidos por causa do Buy American Act. E se a USAF escolher, fica mais perto lá, quem sabe, dos fuzileiros navais também escolherem ele, né? Por que não? Mas por que é que esse boato começou a circular? Porque alguns portais brasileiros publicaram ou parte desse artigo do Coronel Carpenter e deixaram claro que se trata de um texto do Coronel Carpenter, mas talvez algumas pessoas não tenham reparado nesse detalhe aí no crédito dado ao Coronel Carpenter. Leram como se fosse uma notícia e não se trata de uma notícia. E fica aqui, claro, o reconhecimento aos portais brasileiros de aviação e de defesa também, que, por sinal, fazem um excelente trabalho. E o dia do encontro de membros está chegando. Tá um pouquinho longe ainda, né? Mas está chegando. E fica aqui as nossas homenagens ao amigo Antenor Correia Lima, que enviou R$300 lá para o Rio Grande do Sul e mais 100 aqui para nós pelo Pix. Antenor, muito obrigado, querido. Esses R$100 vão dar uma força danada aqui, mas lá para o Rio Grande do Sul vai ajudar muito mais. Antenor, um grande abraço, obrigado, querido. O Melquisedeque Pereira de Santana, Melquisedeque mandou 2 Pix. Melquisedeque, obrigado, querido. Um enorme abraço, irmão. E o Ricardo Monteiro Mota, claro, Ricardo também sempre dá uma mão pra gente. Ricardo, um grande abraço, querido. Membros do canal, que além de membros, além de irmãos, além de companheiros de caminhada, que são os verdadeiros mantenedores do canal, são as pessoas que permitem que a gente continue trabalhando. Olha, sem os membros não teria canal Avigás, é impossível. Já é difícil assim, mas sem eles seria impossível. Então fica aqui o enorme abraço ao Fernando Mancini Vilela. Fernando, um grande abraço, querido. O Fernando que enviou 2, valeu, totalizando aí R$37,90. Fernando, muito agradecido, querido, muito obrigado. Anderson Ovelar enviou R$54,90. Anderson, muito obrigado, irmão. O Gilson Barbeiro que enviou mais 50. Olha, esses dois aí, o Anderson Ovelar, Gilson Barbeiro, olha, isso vai ajudar um bocado a gente aqui, viu? Dá pra segurar um pouquinho as pontas, muito grato. O Thomas Yuri Nobre, Thomas, muito obrigado, querido. O José da Silva, José, muito obrigado, abração. O Carlos Alberto Rocha, muito obrigado, Carlos Alberto Rocha. O César Augusto Jürgen Fritz, o Costa Curta, o Antônio Esmeraldo. Gente, um enorme abraço a vocês. O Engenheiro Batista, o Clauande, o Marcos Santos, um grande abraço, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela generosidade, por permitirem que a gente continue fazendo esse trabalho tão gostoso. Muito obrigado, viu? Entre os não membros, o infalível Sérgio Duarte Marinho, que sempre manda um valeu pra gente. Sérgio, muito obrigado. Você também é um dos baluartes desse canal. Muito obrigado. Fica aqui o agradecimento também a todos que assistiram esse vídeo e nos honraram com seus likes, com seus comentários. Um enorme abraço a todos. Saúde e bons ventos. Até mais.